Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Inovadora para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje traz 3 objetivos que os professores terão aí esse desafio de alcançar esses objetivos no decorrer da nossa lição. O primeiro objetivo é o propósito do tabernáculo. Precisamos entender ou fazer os nossos alunos entenderem o propósito do tabernáculo. O segundo objetivo é explicar as peças do tabernáculo, né? As peças, os utensílios ali existentes no tabernáculo. E o terceiro objetivo é saber que o tabernáculo era uma figura de Cristo, que apontava para Cristo. Então, esses são os nossos objetivos que os professores terão aí a nobre missão de alcançar com essa lição, tá bom? Então, como nós falamos, lição de número 10, o assunto da lição é Êxodo 35 a 40, o tabernáculo. Nosso texto áureo: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Êxodo 40, versículo de número 16. Nossa leitura em classe encontra-se em Êxodo capítulo 40, do versículo 16 ao 38, que você deverá estar estudando aí quando estiver preparando o seu plano de aula, estudando a sua lição. Você vai estar fazendo aí, professor, fazendo essa leitura, que é a base da lição deste domingo. Verdade prática: o tabernáculo simbolizava a habitação terrestre de Deus no meio de Israel. Essa é a nossa verdade prática, né? O tabernáculo traz aí essa simbologia, né? E essa representação da habitação terrestre de Deus no meio do povo. Primeiro ponto da nossa lição, a preparação. Então, nesse ponto, nós vamos estar estudando aí todo o projeto, né? a implementação aí do tabernáculo. Os irmãos sabem que para se fazer uma edificação, uma construção, construir algo, é muito importante, então, aí fazer um planejamento, né? Preparar tudo, criar um projeto, mensurar as despesas, quanto vai precisar gastar, o quanto vai precisar de mão de obra. Então, toda a construção, toda a edificação precisa ter um planejamento, um plano para ter todas essas informações. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos estar vendo isso. A preparação. O tabernáculo não desceu pronto do céu. Os israelitas receberam o privilégio de construí-lo e Deus supriu tudo o que seria necessário para a sua construção. Então, veja, Deus ele concede ao povo de Israel fazer essa construção, erguer esse tabernáculo para Deus. Então, foi um privilégio para o povo de Israel. Mas seria, né, uma obra muito grande, uma obra muito significativa, muito importante, mas Deus se encarregou de suprir tudo aquilo que seria necessário para essa construção. Deus mesmo preparou tudo e entregou na mão de Israel para que assim fosse feito o tabernáculo, segundo aquilo que Deus havia determinado e mostrado para Moisés. Aí a gente entra no primeiro subponto da nossa lição, desse ponto, né? Nós estamos estudando sobre a preparação. Nosso primeiro subponto é Deus supre os recursos. Êxodo capítulo 35, versículo 29, que diz assim: os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Então, meus irmãos, Deus ele supre todos os recursos financeiros, né? Tudo aquilo que iria precisar para construir o tabernáculo, para construir essa grande obra, Deus ele supre todas as necessidades. E nós vemos aqui nesse texto, né, nos chama a atenção o aspecto voluntário da contribuição. Então, o povo contribui voluntariamente. Isso foi solicitado lá no capítulo 35, versículo de número 5. E já aqui no capítulo 35, versículo de 29, nós vemos aí o cumprimento, se cumpriu, né, aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia solicitado. O povo de Israel voluntariamente contribuiu, ofertou, deu o seu melhor para que aquela obra que Deus havia projetado, havia preparado, havia
revelado para Moisés, ela viesse a se cumprir. Quem não fizesse isso deliberadamente, de boa vontade, não precisava contribuir. Isso era um convite, era um chamado para que o povo de Israel entendesse que era um privilégio participar dessa obra, né, desse projeto, contribuindo voluntariamente, dando o seu melhor, ofertando ali de coração para que isso acontecesse. Não era algo obrigatório, né? O povo precisava entender que era um privilégio estar participando disso aqui. A voluntariedade dos contribuintes era uma condição para a construção do tabernáculo, né? Então Deus não queria nada obrigatório, teria que ser realmente voluntário. O povo de Israel respondeu tão prontamente à necessidade, né, que no capítulo 36, no versículo 6, nós já vemos Moisés ali, né, ele foi orientado a interromper as ofertas, porque tudo que eles precisavam já tinha em abundância, já tinha sido suprido. Então, é importante nós entendermos aqui que Deus ele supre aquela necessidade. Há dois ensinamentos aqui, meus irmãos, para nós. Duas aplicações, dois ensinos que a gente precisa compreender nessa passagem aqui. O primeiro é a atitude do povo de Deus agindo liberal e espontaneamente com alegria na alma. Então, não somente o povo de Israel, nós precisamos entender que Deus não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas é um privilégio para nós poder participar como financiadores, como investidores do reino de Deus. Às vezes nas igrejas, né, tem muita necessidade, precisa comprar uma lajota, ajeitar um forro, fazer uma manutenção na igreja. Então, a exemplo de Israel, o povo de Deus é convidado para ser esse investidor do reino de Deus. É um privilégio, o povo precisa entender que é um privilégio participar e não uma obrigação. Então esse é o primeiro, nós precisamos fazer isso voluntariamente com alegria na alma. A segunda lição que nós entendemos aqui é a transparência por parte de quem administra. Então, meus irmãos, mais uma vez nós vemos aqui o caráter ilibado de Moisés e a transparência na sua administração, na sua liderança. Então Moisés poderia ter agido dessa forma, deixar o povo trazer, mas ele não agiu assim. Quando chegou o momento ali que a necessidade dos recursos para a construção do templo havia sido alcançado, ele manda então cessar as contribuições, porque ele já havia alcançado aquele objetivo. Então é muito importante para nós líderes, para nossa liderança, entender isso e ser transparente com o povo de Deus. E com certeza Deus vai abençoar e jamais vai faltar recursos para a sua obra, uma vez que nós somos esses gestores e agimos, administramos com transparência, com verdade, para aquilo que nos propomos alcançar. E aí Deus abençoou e o povo trouxe, além do que era necessário, Moisés então agora manda cessar as contribuições, porque o objetivo já havia sido alcançado. Então é impressionante a atitude do povo, abrir o coração e contribuir voluntariamente para que esse objetivo fosse suprido. E Deus então ali manifesta o seu poder e dá todos os meios para que o povo alcance esse propósito, esse desafio. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente passa para o segundo ponto, meus irmãos, que é Deus supre a mão de obra. Como nós falamos, quando nós vamos fazer uma obra, fazer uma construção, a gente precisa fazer um planejamento, ver o que nós vamos precisar de material, o que nós vamos precisar de recursos, o que nós vamos precisar de mão de obra, e colocar tudo ali organizado num plano, num planejamento, para assim a gente alcançar o objetivo que se propõe. E aqui nós vemos Deus no controle de tudo, nessa preparação, antes que fosse erguido ali o tabernáculo, Deus preparando tudo, suprindo ali através do povo todos os recursos financeiros, e agora nós vemos também Deus suprindo ali toda a mão de obra que iria precisar nessa construção desse tabernáculo. Olha, Êxodo capítulo 36, o versículo 1, a parte A, diz assim: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência
para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário. Então, meus irmãos, Deus, mais uma vez aqui, ele supre a necessidade de mão de obra que iria precisar naquela grande obra, né, que é a construção do tabernáculo. Então, nós vemos Deus agindo aqui através do seu povo, né, capacitando, dando habilidade para que assim fosse feito esse trabalho. Então, Deus está no controle, Deus está preparando tudo, né, está suprindo as necessidades de mão de obra, necessidade financeira, necessidade de recursos. Deus está trabalhando tudo. Então, olha só, Deus escolheu e capacitou pessoas específicas para que todo o projeto do tabernáculo fosse feito exatamente conforme a sua vontade. Então, nós vemos aqui a mão de Deus trabalhando, escolhendo, né, aqueles que estariam na frente do trabalho para realizar aquela obra para Deus. Isso é importante para nós, porque nós sabemos ou precisamos entender que a obra é do Senhor. Então, Deus vai levantar as pessoas necessárias, pessoas que estão precisando nas missões, nos departamentos. É Deus que escolhe, é Deus que levanta, é Deus que dá habilidade, é Deus que prepara. Às vezes nós até chegamos a pensar, não é que vai faltar trabalhador, que não tem ninguém para assumir o trabalho, mas o nosso papel é rogar ao dono da seara, né, ao dono da obra, que é o Senhor, e Ele no seu tempo vai levantar as pessoas certas para as atividades certas ali na sua obra. Foi o que Ele fez aqui no tabernáculo. As pessoas que precisavam, Deus escolheu e capacitou as pessoas específicas para fazer trabalhos específicos, né? Exatamente ali para cumprir a vontade de Deus. O tabernáculo precisava ser feito com desvelo e primor, precisava se fazer com excelência, e Deus levantou as pessoas certas para fazerem isso, né? Tinha que ter muito cuidado, muita atenção, fazia ali com perfeição, porque é o trabalho de Deus, precisa ser feito o melhor. E Deus levanta as pessoas certas, no momento certo, para fazer os trabalhos específicos, né? Aí 3 coisas nós podemos observar aqui que são destaque nesse ponto aqui, né? Que Deus ele supra essa mão de obra. O primeiro deles é a escolha soberana de Deus. A tarefa de construção era para aqueles que Deus chamou. Então, toda a obra, a gente precisa observar, exemplo do que foi ali no tabernáculo, precisamos entender isso, que toda obra deve prevalecer a vontade soberana de Deus. É Deus que escolhe, é Deus que está na direção. Então, nós precisamos dar toda a autonomia e nos submeter à vontade de Deus, né? Nos submeter a essa vontade, porque a vontade de Deus ela é perfeita e Ele é o dono da obra. Ele vai saber realmente escolher pela sua soberana vontade a pessoa certa para realizar aquela obra. Não podemos escolher ninguém, né? E nós precisamos entender isso, pela nossa vontade, às vezes não é pela amizade, nenhum critério é relevante aqui. O critério que nós devemos usar, a exemplo da construção do tabernáculo, é que primeiro deve prevalecer a escolha soberana de Deus, né? Então, quem escolhe é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda lição que nós vemos aqui, precisamos observar e analisar, é a capacitação do Espírito para aqueles que liderarão a construção do tabernáculo. Isso aqui é interessante. O Espírito Santo chama a pessoa específica, capacita, eles são capacitados pelo Espírito Santo para estar na frente daquele trabalho de construção. Isso o povo de Israel, mas não é diferente conosco. Quem tem que escolher, né, primeiro, quem escolhe é Deus. E quem prepara, quem capacita, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai preparar os trabalhadores para trabalharem nesta obra, lá no tabernáculo e nos nossos dias também, na atividade da igreja, seja um obreiro, seja um diácono, seja um pastor, um líder de departamento. Então, quem vai capacitar é Deus. Existem algumas pessoas que dizem, olha, Deus não chama os capacitados, Deus capacita, né, os chamados, mas não é bem assim. Nós entendemos pela Bíblia, né, pelo o que nós conhecemos da palavra de Deus, é que Deus chama tanto o que é preparado, o que está capacitado, quanto aquele que ainda não está capacitado, e é o Espírito Santo que capacita
um ou outro, né? É o Espírito Santo de Deus que capacita todos os seus servos para trabalharem na sua obra, né? Porque por mais que o homem já tenha uma capacitação, mas ele precisa cada vez mais ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus para servir no reino, né? Na construção, não mais do tabernáculo, mas na construção do reino de Deus. Em terceiro lugar, a terceira lição que a gente precisa entender neste ponto aqui, é que Moisés não faz ou constrói nada, ele supervisiona, inspeciona, sanciona. Então, irmãos, aqui há um ponto muito interessante para nós, principalmente para a liderança. Existem muitos tipos de líderes, existem vários perfis de líderes, mas existem alguns líderes ali que ele acha que ele tem que estar na frente de tudo. Ele não confia no liderado, ele não confia na equipe, então ele só entende, né, ou ele pensa que o trabalho só vai andar se ele estiver na frente, né? Como dizem, se ele estiver com a mão na massa. Mas a gente precisa entender aqui que Moisés era o líder que era o gestor. Ele precisava estar gerindo todo aquele processo ali, né? Então, ele precisava delegar a autoridade, as atividades, ele precisava ter uma equipe e confiar nessa equipe. Foi o que ele fez. Ele não estava ali construindo o altar, ele não estava ali construindo a pia, a arca, o propiciatório. Não era ele que estava na frente ali, né, com a mão na massa. Ele soube delegar ali uma equipe, soube delegar autoridade, e a equipe ia trabalhando e ele ficava ali como um gestor supervisionando tudo. Então, existem líderes que acham que o trabalho só vai sair se ele estiver na frente. E aí ele perde uma grande oportunidade de estar gerindo, de estar criando estratégia, desenvolvendo ali uma visão, um trabalho, implementando. E aí ele perde, o reino de Deus perde, e ele precisa, como líder, aprender a gerenciar, delegar, colocar a equipe para trabalhar e ficar ali gerenciando, acompanhando o processo, ajudando, dando apoio. É isso que ele precisa fazer. Então, Moisés, ele fez isso e foi maravilhoso ver o povo de Deus trabalhando em equipe, né? Uma equipe de resultado, uma equipe que funciona. E a gente vê ali nessa equipe a parceria, o respeito mútuo, todo mundo trabalhando e a obra crescendo, desenvolvendo. Então, o líder precisa entender isso daqui, que é muito importante, né? Nem sempre ele precisa estar colocando a mão na massa, porque ele precisa ser o cérebro ali do trabalho, ele precisa ser o gestor ali da obra, estando na frente, a exemplo de Moisés, supervisionando, inspecionando, ajudando e a equipe trabalhando e obtendo resultado. Glória a Deus. Terceiro subponto dessa lição. Deus entrega o projeto, Êxodo capítulo 36, o versículo 1 a parte B, que diz: segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. O projeto do tabernáculo foi entregue a Moisés. Deus ele revelou para Moisés, ele passou para Moisés. Foi entregue a Moisés. Tudo tinha que ser perfeito conforme o modelo mostrado a ele. Nada poderia ser alterado ou modificado daquilo que Moisés viu. Então Deus entrega o projeto para Moisés, Deus revela para Moisés como seria a construção, como seria o desenvolvimento da construção do tabernáculo, e o texto que nós lemos declara justamente isso, que Moisés, e o povo, eles fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado. É maravilhoso, irmão, quando nós nos propomos a obedecer exatamente tudo aquilo que Deus ordena. Na realidade, o nosso sucesso, o segredo da nossa vitória, está em obedecer fielmente a palavra de Deus. Não podemos ser seletistas e selecionar, não é aquilo que eu posso obedecer ou aquilo que eu quero obedecer. Não, para eu ser obediente a Deus, obedecendo a sua palavra, eu preciso obedecer absolutamente tudo aquilo que Deus ordenou. E nós vemos isso aqui na construção do templo, né? Foi uma construção excelente, perfeita, porque Moisés e o povo obedeceram e fizeram segundo tudo que o Senhor havia falado e havia ordenado a Moisés. Glória a Deus. Olha, Deus especificou
precisamente como tudo deveria ser feito. Não era um prédio qualquer, era uma morada para Deus. Por esse motivo, quando tudo terminou, Moisés precisou inspecionar e aprovar. Então, olha aí, Deus foi detalhista, né? E até uma prova de fé aqui para Moisés e o povo de Israel, porque eles precisavam fazer tudo exatamente como Deus havia determinado. E olha, Deus foi muito detalhista em cada objeto, as cortinas, o tecido, cada material, Deus deu ordens específicas, né? E a gente vê a obediência de Moisés, a obediência do povo sobressai aqui, porque o próprio Deus, né, a própria palavra de Deus, o próprio Deus garante ali que eles fizeram conforme aquilo que o Senhor havia ordenado. Era morada para Deus. É como se você contrata ali uma equipe de engenheiros e trabalhadores e passa para eles um projeto da sua casa e diz, olha, tem que ser feito tudo detalhadamente como eu quero. E o engenheiro e esse grupo de trabalhadores precisam obedecer, porque senão há ali uma quebra de contrato, né, no serviço contratado. Então, com Deus não foi diferente, era a morada de Deus, era onde Deus ia se manifestar, era onde Deus estaria habitando ali no meio do povo. Então, precisava tanto Moisés quanto o povo atender os mínimos detalhes, tudo aquilo que Deus detalhou. Compreendido? Então, essa é a análise que nós fazemos desse primeiro ponto da preparação, né, do projeto de Deus, entregue a Moisés, e aí o que iria precisar naquele projeto, Deus supre, tanto os materiais, os recursos, quanto a mão de obra, aqueles que iriam trabalhar, Deus prepara, Deus capacita, prepara tudo, e agora está tudo ok, tudo pronto para dar início a esse projeto de construção, o tabernáculo. Glória a Deus, né? E a gente vai para o segundo ponto da nossa lição, que é a parte interna. A grosso modo, o tabernáculo era composto de duas partes, uma externa e a outra interna. A parte interna era dividida entre o lugar santo e o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos, né? Então, de uma forma bem simplória, né, bem simples aqui para nós entendermos, o tabernáculo ele era composto por duas partes, como diz o comentarista, uma externa e uma interna. E a parte interna tinha duas divisões, era o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, só aí uma base para nós começarmos a entender. A gente passa aqui desse ponto, que é a parte interna, a gente então entra no primeiro subponto, que é a arca e o propiciatório. Êxodo 37, verso 1, que diz assim, fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Então, olha só, irmãos, a gente começa a ver aqui os utensílios do tabernáculo, aquilo que Deus ele revelou para Moisés, ele deu para Moisés, e Moisés ele passa aqui para esses homens que Deus escolheu para trabalhar na obra, né, na construção desses utensílios. Deus passa a medida exata, o tamanho que deveria ser. A arca simbolizava a própria presença e santidade de Deus. Por isso mesmo, nunca podia ser tocada ou manuseada levianamente. Então, a gente vê aqui esse primeiro utensílio, que era a arca, não é, que tinha 1,10 m, era como se fosse ali um baú, né, medindo 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura por 70 centímetros de altura. E havia ali os utensílios, alguns elementos ali nessa arca que Deus determinou para Moisés depositar ali, né? Então tinha a tábua da lei, né? a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pote com maná. Então, a arca estava localizada no Santo dos Santos. Então, era parte ali, né, do Santo dos Santos, onde só existia a arca, que simbolizava, então, ali a presença e a santidade de Deus. Então, simbolicamente, o próprio Deus habitava ali. Os componentes da arca, como nós já vimos aqui, ela era de madeira e de ouro. Então, se juntava ali a madeira
e era revestida com ouro por dentro e por fora. Esse era o material utilizado na arca. Isso traz uma simbologia, né? Qual é a simbologia? Ela apontava para Cristo, né? Revelando ali uma natureza humana e uma natureza divina, né? Cristo era 100% homem e 100% Deus, simbolizado então ali nessa figura da arca que estava ali no tabernáculo. Então, só recapitulando, a arca representava Cristo, porque o seu material era de madeira, que representava a natureza humana de Cristo, e também o material de ouro, que representava a natureza divina de Cristo. O propiciatório também era feito de ouro, era a cobertura da arca, né, como se fosse uma tampa, a tampa da arca, formando assim duas peças acopladas. Nele, no propiciatório, no dia da expiação, era aspergido pelo sumo sacerdote o sangue de um animal para perdão dos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Por essa razão, também o propiciatório era chamado de trono da misericórdia, porque revela aí a misericórdia de Deus, na simbologia do perdão de Cristo, perdoando os pecadores, perdoando o pecado do homem, do pecador, bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, a gente passa, então, para o segundo subponto deste ponto, que é a mesa e o candeeiro. Êxodo capítulo 37, versículo 17. Fez também um candelabro de ouro puro, de ouro batido fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Nas passagens correlatas, a mesa é sempre o segundo item mencionado na mobília do tabernáculo. O nome completo do item é mesa do pão da propiciação. Êxodo 25, versículo 30. Também era feita de madeira de acácia e coberta de ouro puro. Possuía a mesma altura de 70 centímetros, mas apenas 88 centímetros de comprimento e 44 centímetros de largura. Sobre ela, os sacerdotes colocavam pães frescos todos os sábados. O pão, diferente do paganismo, não era para Deus comer. Mostrava que ele supria o seu povo, por isso eram 12 pães. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que nessa mesa os sacerdotes, no trabalho de toda a semana, estão trocando esses pães. Colocavam ali os pães nessa mesa, na quantidade de 12, representando ali as tribos de Israel. Cada pão representava uma das tribos do povo de Deus, do povo de Israel. Mas como o comentarista colocou algo aqui muito importante, e a gente precisa compreender isso daqui, que essa mesa estava ali no tabernáculo e eram colocados esses pães, mas não era para ser oferecido para Deus para ele comer, como algumas entidades pagãs entendem. Então, me lembro quando eu era ainda criança, entrando na pré-adolescência, eu conheci uma senhora que na sua casa ela tinha um altar que era oferecido ali a uma divindade, e ela colocava ali bolo, ela colocava ali bebida, ela colocava vinho, e quando nós indagávamos, perguntávamos, ela dizia que ela estava oferecendo ali para a entidade, para as entidades que ela reverenciava, que ela adorava, e ela dizia que a entidade comia ali o bolo, tomava o vinho, bebia ali a cachaça que ela oferecia. Então é importante nós entendermos isso, que esses pães não estão sendo apresentados aqui para Deus comer, não, é uma representatividade das nações do povo de Israel, representada ali no pão. Cada pão representava uma tribo de Israel. E outra simbologia também que é importante entender, que isso daqui representava a provisão de Deus, o sustento de Deus, que durante a trajetória de Israel, durante o tempo do povo de Deus, não ia faltar o sustento para as tribos de Israel. Não ia faltar o sustento para a nação, para cada tribo de Israel, para cada tribo aí do povo de Deus. Isso é muito importante nós compreendermos, tá bom? Aí nós temos também ali no tabernáculo o candelabro. Em hebraico é um castiçal
com uma coluna do centro da qual saem 6 hastes, totalizando 7 braços. Era de ouro puro e de ouro batido. Na extensão de cada braço havia uma cavidade onde era depositado o azeite junto ao pávio. Então, meus irmãos, isso que nada mais é do que uma luminária, né, que Deus detalha para que fosse sido construída para ficar no tabernáculo, que ia trazer luz. Então, os sacerdotes, eles precisavam da manutenção contínua, porque ele precisava, né, o candelabro precisava constantemente estar aceso. Isso indicava o quê? Quando o povo de Israel passasse ali pela frente do tabernáculo, eles iam ver ali o candelabro aceso, né? Então eles sabiam que tinha gente lá no tabernáculo, que os sacerdotes estavam lá dando a manutenção, cuidando. Então isso era importante, não poderia jamais se apagar. Os sacerdotes ficavam então ali constantemente dando manutenção para manter essa luminária, né, o candelabro, sempre aceso no tabernáculo, na casa de Deus. O candelabro aponta claramente para Cristo, que é a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Então, assim como aquele candelabro, né, essa luminária precisava estar constantemente acesa lá no tabernáculo, para que quando o povo de Israel passasse, ele ia avistar e havia ali, olha, os sacerdotes, né, estão na casa. Tem alguém orando, tem alguém clamando, tem alguém dando manutenção. Então, isso aponta para Cristo. Cristo é essa luz que nunca se apaga. Cristo é a luz do mundo, né? Todo mundo que passa por ele vê sempre essa luz acesa e pode estar seguindo essa luz, pode estar andando na luz, pode estar caminhando para Cristo, que é a luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí nós passamos para o terceiro subponto, que é o altar do incenso. Êxodo capítulo 37, versículo 25, que diz assim: fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento, um de largura, era quadrado, e tinha 2 côvados de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Então Deus também dá a medida aqui, né, para que se fosse feito o altar de incenso. E aí nós vemos aqui que o altar do incenso, né, era outra peça do santo lugar. Então, no lugar santíssimo, né, ou no santo dos santos, havia somente a arca da aliança e o altar do incenso ficava nesse santo lugar. O altar de incenso era também chamado de altar de ouro. Êxodo 39, 38. Sendo assim distinguido do outro altar maior de bronze, que ficava no meio do átrio descoberto, somente os sacerdotes adentravam ao santo lugar, onde, além do altar de incenso, também ficava a mesa dos pães e o candelabro. Então, neste altar, a fumaça do incenso, subindo constantemente do altar, simbolizava a oração do povo de Deus, subindo constantemente diante do Senhor. Então, o incenso era queimado ali naquele altar e essa fumaça subia, né, para diante de Deus e simbolizava ali, então, a oração, a intercessão, a oração que era feita em favor do povo. Então, o povo olhava, né, e constantemente aquele incenso subindo, e aí o povo ficava ali com o coração tranquilo, né, que estava simbolizando ali a oração que estava subindo diante de Deus, a intercessão dos sacerdotes, né? Então, somente os sacerdotes entravam ali no lugar santo e faziam, né, queimavam o incenso, faziam ali as orações em favor do povo. Essa fumaça que subia indicava ali a oração que subia diante de Deus, e o povo, então, estava sendo ali representado, as suas orações, os seus pedidos diante do Senhor. Então, veja bem, que nós já vimos aqui, a arca ficava sozinha no Santo dos Santos, e no lugar santo ficava então ali a mesa, o candeeiro, o altar do incenso, e o sacerdote ele tinha acesso a este lugar santo. E no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava ali para representar a sua vida e representar a vida do povo, e isso uma vez por ano somente.
tá bom? Aí a gente vai para o terceiro ponto da nossa lição, que é a parte externa. Nós estudamos, então, a preparação, né, da arca, o projeto que Deus dá para Moisés, aí Deus supre a necessidade ali dos recursos que iria precisar, Deus supre também a mão de obra que iria precisar ali, e nós estudamos o segundo ponto, né, que é a parte interna. Aí a gente viu a arca, o propiciatório, a mesa, o candeeiro, o altar de incenso. A gente entra aqui no terceiro ponto, que é a parte externa. Então, o tabernáculo era um lugar de reunião, como o espaço físico de uma igreja. Era uma tenda portátil, onde cada uma de suas peças simbolizava e apontava para algum aspecto, né, alguma característica de Cristo e a sua obra. Então é importante nós entendermos aqui que toda a construção do tabernáculo, toda essa obra, todos os materiais, os utensílios, tudo apontava para Cristo, né, tinha um aspecto de Cristo e algum aspecto relacionado à sua obra. Então é importante nós entendermos isso. Aí a gente vem para o primeiro subponto, que é o altar do holocausto e a bacia. Mais dois utensílios que fazia parte ali do tabernáculo. Olha só. Êxodo 38, versículo 1, diz assim: fez também o altar do holocausto, de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 côvados a largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. O altar do holocausto era visível a todos e ficava na parte externa do tabernáculo. Também era feito de madeira de acácia, mas o revestimento era de bronze. Então, era feito de madeira, revestido com bronze. Era quadrado, possuindo pouco mais de 2 metros no seu comprimento. A altura era próximo de 1,5 metro. Nesse altar eram oferecidos os animais. Então o povo trazia os animais e era oferecido aqui nesse altar de holocausto. Ninguém poderia se aproximar de Deus pelos seus próprios esforços. Era necessário um sacrifício. Precisava derramamento de sangue. Então havia uma consciência clara na mente do povo que, embora Deus habitasse entre eles, a aproximação não era simples, pois Deus é santo e o homem pecador. O que fazer então? Oferecer um sacrifício substitutivo por meio de mediadores. Aqui nós precisamos entender algumas coisas importantes. O primeiro é que o homem é pecador e o pecado afasta o homem de Deus. Então, pelo seu próprio mérito ou esforço, o homem não pode se aproximar de Deus. Ele precisa de um mediador. Então, aqui, os sacerdotes eram esses representantes de Deus que faziam a mediação. Devido ao seu pecado, o homem não podia se aproximar de Deus. E aí ele usava, então, ali um animal, sacrificava o animal para que ele substituísse esse pecador, levasse a culpa desse pecador. Então, esse animal era sacrificado no altar do holocausto, justamente representando isso. Um inocente está morrendo no lugar do culpado. Um animal está morrendo pelo pecado ali do pecador. Então, Deus estabeleceu isso e traz uma figura para nós, uma representação para nós. Os nossos gestos, as nossas atitudes não são capazes de nos justificar. Nós precisamos de um mediador. Porém, não mais precisamos de um mediador humano, porque nós temos um mediador que é Cristo. Então, esse holocausto, este sacrifício que era feito pelos sacerdotes, sacrificando o animal para que o povo fosse perdoado, que o povo tivesse sendo representado ali nesse animal que era sacrificado para que seu pecado fosse perdoado, da mesma forma nós, Cristo foi o sacrifício perfeito que morreu no nosso lugar. Então, logo, o pecador não pode se aproximar de Deus pelos seus próprios gestos, pela sua própria atitude, mas Cristo é esse mediador que morreu no nosso lugar, e quando nos aproximamos de Deus pela fé, nós já temos então aí a remissão dos pecados, que foi efetuado um sacrifício oferecido por Cristo na cruz do Calvário. Então, é
Cristo, que é o mediador que se ofereceu de uma vez por toda pelos nossos pecados. Não precisamos de nenhum mediador humano, de ninguém para interceder por nós, porque Cristo já fez isso e hoje nós temos então livre acesso. Os nossos pecados foram perdoados e nos aproximamos de Deus através do sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Aí a gente vai então para a bacia de bronze, né, ou a pia de bronze, ficava entre o altar do holocausto e a entrada do santo lugar. Antes que o sacerdote se aproximasse do altar ou entrasse no santuário, ele deveria se lavar e purificar para só então poder ministrar apropriadamente. Êxodo capítulo 30, versículo 19 a 31. A lição que nós tiramos daqui é que, devido à sua santidade, ninguém pode se apresentar perante Deus de forma descuidada, né? De forma descuidada. Então a pia ali era muito importante porque ela simbolizava aqui, né, essa purificação. Quando o sacerdote se aproximava, antes dele entrar no lugar santo, ele tinha que se lavar. Antes dele oferecer sacrifício, antes dele entrar no santuário, ele precisava então se lavar para que houvesse ali a purificação. Então, somente depois dessa lavagem, depois de se lavar, é que ele poderia então sacrificar, ele poderia ministrar e estaria pronto para fazer isso. E aí nós entendemos aqui também isso apontando para Cristo, para a palavra de Deus, né, que nos limpa, que nos purifica, que nos regenera, que nos santifica. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente passa para o segundo ponto desse ponto, o segundo subponto, que é o átrio. Êxodo capítulo 38, versículo 9. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, de 100 côvados de comprimento. Então aqui, olha, a gente vê, né, que cada utensílio, Deus deu todos os detalhes de como deveria ser construído e para que serviria. E eles fizeram exatamente como Deus havia determinado. E hoje nós entendemos que cada coisa ali tinha um significado e apontava para Cristo ou para a sua obra, né, de redenção ou para a sua obra de salvação. Então apontava para Cristo. E o último que nós vemos aqui é o átrio. O tabernáculo ficava no centro do acampamento, tendo ao seu redor as habitações dos israelitas. A majestade e a beleza do tabernáculo, com seus materiais do reino vegetal, animal e mineral, revelava a grandeza e a glória do Deus de Israel. O átrio era a área externa ao redor do tabernáculo. Uma cerca estabelecia seus limites. Essa cerca não era de arame ou de madeira, mas de cortina, de linho fino, retorcido, tendo colunas de bronze para dar sustentação. O pátio era um retângulo de 75 metros de comprimento por 25 de largura, aproximadamente, tendo uma única entrada. Então, irmãos, olha só, todas as medidas aí do átrio, né, como Deus havia estabelecido, de como era feito, né? Então, os limites, né, que Deus estabeleceu ali, era onde o povo ficava. Resumidamente, o tabernáculo possuía uma divisão tríplice. A primeira era o pátio externo, né, era a entrada, né, como se fosse a entrada ali no tabernáculo. Aí, passando esse pátio externo, tinha o lugar santo, aonde todos os sacerdotes ali podiam entrar, ofereciam ali no altar de incenso, né, os sacerdotes entravam, mas tinha o terceiro lugar, que era o lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, como nós já vimos, podia entrar. Uma vez por ano, ele iria ali oferecer sacrifício por ele, pela sua vida, e em seguida oferecia sacrifício, então, pelo povo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós chegamos aqui, então, finalizando essa grande obra de construção.
né? O lugar santíssimo, o lugar santo, o pátio, todos os utensílios, altar de incenso, a arca, o propiciatório, o candelabro, a bacia, o altar do holocausto. E aí, tudo pronto, né? Foi tudo pronto. E após tudo ter sido construído e pronto, Moisés ele vai inspecionar. Ele vai observar, analisar cada detalhe da construção, se tudo havia sido construído como Deus havia determinado, né? E aí a gente observa que tudo estava pronto e tudo foi feito, né? Moisés e o povo fizeram tudo quanto Deus havia determinado. Qual é o resultado disso? Dessa obediência à palavra de Deus, a obediência à ordenança de Deus, nós temos um resultado, que é o terceiro subponto da nossa lição, desse ponto aqui que nós estamos analisando, que é a parte externa. Aí o terceiro subponto, o comentarista vem falar sobre a consagração. Êxodo capítulo 40, o versículo 34, que diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Glória a Deus. O livro de Êxodo é concluído com o levantamento e consagração do tabernáculo. Então, Moisés e o povo, né, prepara toda a obra, o povo contribui voluntariamente, de coração, cada israelita dá o seu melhor, cada tribo dá o seu melhor, e aí finalizam aquela obra que Deus havia determinado. E aí Deus vem então, coroa essa obra, né, trazendo a sua glória. E aí a nuvem do Senhor cobriu, né, a glória do Senhor cobriu, encheu o tabernáculo, cobriu o tabernáculo, dando uma demonstração de poder, né? Se agradou daquele trabalho que foi feito com amor, com dedicação. E aí a gente vê a manifestação da glória de Deus. A gente chega, né, ao final da análise, do estudo do livro de Êxodo, com essa manifestação de Deus, o povo fazendo a sua parte e Deus coroando com a sua glória, com a sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, meus irmãos, essa expressão, ele fez exatamente como o Senhor ordenou a Moisés. Então só nesses 2 capítulos aqui, essa expressão ocorre 17 vezes. O ensinamento aqui é que a obra de Deus precisa ser feita do modo de Deus, para a glória de Deus. Sugestivamente, tudo é coroado com a presença e a glória de Deus. Né? Por que veio a glória de Deus? É o resultado da obediência, né, à palavra de Deus, à ordem de Deus. A glória de um templo não é a sua beleza arquitetônica ou sua riqueza material, mas a presença de Deus ali. Então aqui nós vemos que Deus coroa todo aquele trabalho, toda a dedicação do povo, toda a obediência, Deus coroa com a sua glória. Isso é o mais importante. É bom ter uma igreja confortável, é bom ter uma igreja grande, estruturada, com certeza, mas o que vai coroar aqui, o que é mais importante, não é o material, é a presença de Deus, é a glória de Deus, é ter na igreja um povo unido, um povo obediente, um povo temente a Deus, um povo que honra a Deus, que ama a sua palavra e obedece a sua palavra. E aí a glória de Deus, a manifestação de Deus, né, se manifesta ou é presente neste lugar. E isso é maravilhoso numa igreja. É Deus coroar com a sua presença. Sem a presença de Deus, nossos cultos serão vazios. Nossas músicas sem unção e nossas mensagens serão mortas. Em outros termos pessoais, a lição é a mesma. Nada tem valor se Deus não estiver presente. Então, é muito bom nós termos o material, nós termos uma igreja bem elaborada, bem construída, muito bem organizada, estruturada, mas o mais importante é a presença de Deus. Porque se Deus não estiver presente, se a glória de Deus não se manifestar ali, nós seremos vazios, seremos mortos espirituais. Então precisamos sim manter a igreja, cuidar da igreja, mas não perder jamais
a presença de Deus na nossa igreja. Glória a Deus. A gente vai para a aplicação pessoal, que diz assim: Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Nele, literal e historicamente, Deus está conosco e nos convida para desfrutar da sua comunhão e segui-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus é o nosso tabernáculo, irmãos, que está conosco. Então, tudo aquilo que nós vimos até aqui, do tabernáculo, os utensílios, tudo isso foi temporário, até que chegasse Cristo. Todo o ritual, todo o sacrifício, todos os utensílios do tabernáculo apontavam para Cristo. Mas Cristo veio, sacrifício perfeito, ele é o nosso tabernáculo, é o tabernáculo de Deus entre nós. Então nós não precisamos mais de nenhum sacrifício, não precisamos mais observar nada disso, porque Cristo é suficiente em nós. Cristo é o nosso tabernáculo, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens, entre nós, e está na sua igreja. Meus irmãos, muito obrigado por você nos acompanhar. Nós finalizamos aqui então esse estudo do livro de Êxodo. Na próxima lição nós já estaremos estudando outro livro, o livro de Levítico. Então nós queremos convidar você para estar conosco na próxima semana, na próxima lição. Tá bom? Se esse conteúdo tem feito sentido para você, se de alguma forma tem ajudado você, nos ajude compartilhando esse conteúdo, curtindo, comentando, deixando o seu ok, se inscrevendo no nosso canal, o canal da EBD Inovadora no YouTube. Toda semana uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma pré-aula para estar ajudando os nossos alunos, os nossos professores. Então nos ajude a alcançar mais professores, mais alunos da EBD e todos aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical e amam a Palavra de Deus, tá bom? Se inscreva no nosso canal e vamos juntos construir uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso em nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima semana em nome de Jesus.